Minha família, paz do Senhor Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Falando acerca do arrebatamento, e amanhã nós falamos sobre avivamento. Né? Muito feliz de estar aqui. Enquanto você está achando o texto, eu quero externar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui. Pastor José Caetano, missionária Mariana, fofinho ele, né, gente? A gracinha, né? Gracinha aqui, né? Dá vontade de ficar apertando assim, ó. Muito obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui. A coordenação pastor Renata, a missionária Morgana, muito obrigada. Chique, né? No dia que eu tivesse xadrez, viu como é que... Com essa... Gente, se eu tivesse uma garganta dessa, né? Ticiane cantou aí, né? Tem uma dando glória aqui e outra respondendo lá. Então, até no final, né? Labareda, né? É isso, né? É isso, irmãos. Muito obrigada a todos os pastores regionais que aqui estão, pastores dirigentes de igreja, as irmãs que são coordenadoras nas suas respectivas congregações, você que está aqui nesse congresso lindo, você que está aqui agradecendo a Deus, parabéns por esse congresso, lindo uniforme. Deus seja glorificado por intermédio da sua vida que veio aqui hoje, ao Guilherme que está por aí filmando. Se você não fazer um vídeo bonito, varão meu, eu não oro pela sua vida, entendeu? Gente, lá no WhatsApp tem aquele negócio para você acelerar do modo 2, né? Carioca não precisa. Carioca acelera naturalmente, tá? E se eu acelerar muito, você dá 2 glórias que eu paro, tá? É? Eu sou mãe do Gael, tenho um bebê, gente, de 1 ano e 9 meses, né? Da próxima vez a gente vai voltar com a turma toda, né? E meu esposo. Deus abençoe a sua vida. Você achou o texto? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, de quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Obrigada. Podeis tomar o vosso assento. Obrigada, queridos. Bem, a epístola de Paulo aos Romanos é considerada por muitos como um tratado teológico de Paulo. Ela é uma das epístolas, é a epístola mais extensa, de todos os livros da Bíblia. A epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola que caminhou por entre a história da igreja, o contexto histórico da igreja. É uma epístola apologética, é um tratado teológico, doutrinário. Na verdade, algumas epístolas, elas foram escritas, as epístolas de Paulo, algumas foram escritas para resolver algumas questões, alguns assuntos nas igrejas. A epístola aos Romanos, não. Ela é uma defesa do Evangelho, é uma apresentação da fé. A epístola aos Romanos, ela foi tema. Lutero, escrevendo a Reforma Protestante, usou como base a epístola aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Então, a epístola aos Romanos é uma exposição da defesa do Evangelho da Graça. John Stott disse que ela é
o manifesto cristão. Então, a Epístola aos Romanos, ela é muito completa. Agostinho viveu a sua vida toda de uma vida muito promíscua. Um dos pais da fé. Viveu a sua vida muito promíscua. Durante 30 anos, a sua mãe, chamada Mônica, ora para a salvação da vida desse homem. Até que um dia Agostinho senta no quintal da casa de um amigo, e a casa do vizinho tinha uma criança cantando, dizendo: pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê. Quando Agostinho olha para o lado, tem a Bíblia, e ele abre justamente na Epístola aos Romanos. E naquele momento Agostinho se encontra com a graça. E naquele dia ele se converte. Então a Epístola aos Romanos, ela é uma epístola que expõe a graça de Deus. Se a gente pudesse aqui fazendo, discorrendo, descrevendo a Epístola aos Romanos, pudéssemos fazer o esboço da Epístola aos Romanos, poderíamos fazer do capítulo de número 1, a epístola fala da saudação de Paulo, a introdução à igreja. Paulo não tinha ido pessoalmente até então à igreja aos Romanos. Paulo não fundou essa igreja. Ele está indo para Jerusalém levar uma oferta, e ele escreve: o desejo de Paulo é estar em Roma. Roma era o coração do mundo naquele tempo. Se pudéssemos fazer aqui um esboço da Epístola aos Romanos, poderíamos fazer no capítulo de número 1, fala acerca da saudação de Paulo, a sua apresentação como servo. O capítulo de número 2, a justiça de Deus para com os gentios e os judeus, uma vez que essa epístola é escrita, porque em Roma, naquele momento ali, a igreja tinha judeus e gentios. Então, nós vamos ver o capítulo de número 3, falando acerca da pecaminosidade universal da humanidade. O capítulo de número 3 a 5, a justiça de Deus para a justificação. Capítulo 6 a 8, fala da graça que reina através da justiça de Deus. Capítulo 9 a 11, fala que Deus demonstra a sua justiça mediante aos judeus e gentios. Capítulo 12 a 15, fala a justiça de Deus expressada ao seu povo. E o capítulo 15 ao capítulo 16, fala sobre o plano de Paulo e as saudações finais. Bem, o que a gente precisa entender aqui nesse contexto é que momento é esse, qual é o contexto que estava a igreja de Roma naquele tempo. Qual era o contexto que estava inserido a igreja de Roma? Eu preciso que você me ouça alguns minutos só aqui, para que a gente entenda e não fique perdido. Esse contexto aqui, Roma era um reino, passa a ser república, depois se torna império, capital da Itália, coração cultural do mundo naquele tempo. Roma, ela era o berço da cultura, o berço da elitização, do glamour, da fama, de tudo que se havia. Por mais que havia uma desigualdade social muito grande ali, porque eram muitos escravos, mas havia aquelas pessoas que se sobressaíam, aquelas que eram destaque. Então, Roma era o berço da cultura, era o berço da fama, era o berço do glamour. Em contrapartida, se Roma era o berço, o coração pulsante naquele tempo da cultura, ela também era o esterco da sociedade. A cultura de Roma era contra a cultura do rei. Vou repetir. A cultura de Roma era contra a cultura do reino. Promiscuidade. As pessoas ali viviam, cada um a sua direção, no que se achava mais correto fazer. Então, Roma não tinha uma diretriz, não estava pautado. Os romanos não tinham sua vida pautada na cultura do reino. Então, é nesse contexto que Paulo começa a perceber que a cultura de Roma estava influenciando a cultura da igreja. Paulo percebe
que os ensinamentos de Roma estão começando a influenciar o contexto espiritual em que a igreja estava inserida. Para isto, Paulo escreve uma defesa do evangelho. Paulo escreve falando acerca da graça de Deus. Paulo escreve falando acerca da justificação. Paulo escreve falando também que aonde abundou o pecado, ali também superabundou a graça de Deus. Paulo está escrevendo porque nesta igreja havia judeus, havia gentios, na sua grande maioria, pessoas que tinham uma condição social muito aquém da sociedade daquele tempo. Então Paulo está começando a discorrer sobre este povo, está começando a mostrar porque Roma era o despejo da idolatria, da corrupção, era o desregramento do pecado. Roma era um espelho do mundo pagão, entende, irmão? As outras nações olhavam para Roma, e Roma era o espelho do mundo pagão. Roma, para o povo daquele tempo, tinha Roma como um padrão. Naquele tempo, eu estou falando de um império que é dominante. Então, as pessoas tinham Roma como um padrão este de imoralidade, de paganismo, de promiscuidade. E é nesse tempo que a igreja, que Paulo está escrevendo para essa igreja, e Paulo aqui, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11, que nós acabamos de fazer menção, Paulo está falando aqui algo relacionado ao tempo. Repita comigo, tempo. Capítulo 13, Paulo está falando sobre a conduta cristã em relação ao Estado, falando da conduta cristã a relação ao próximo. Agora Paulo, no versículo 11, está estabelecendo um fundamento escatológico para esta conduta. Paulo aqui vai falar sobre duas verdades, ele vai destacar duas verdades a partir do versículo de número 11. Primeiro, Paulo está falando acerca do discernimento do tempo em que vivemos. Discernimento do tempo em que vivemos. Primeiro, discernimento do tempo em que vivemos. Segundo, discernimento da conduta apropriada que devemos ter no tempo. Primeiro, discernimento do tempo em que vivemos. Segundo, discernimento da conduta que devemos ter nesse tempo. Paulo aqui está falando sobre, à luz das Escrituras, que o tempo é dividido em duas partes. Quantas partes? Duas. Primeiro, este mundo, e depois, a era vindoura. Então, quando Paulo diz que a nossa fé, a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé, Paulo está falando aqui, salvação, está remetendo à segunda vinda de Jesus. Então, Paulo está dizendo que nós não podemos menosprezar o tempo. Tempo este que Paulo está falando sobre as ideologias desse tempo presente. A ideologia, você lembra? Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para combater todas as fortalezas. Fortaleza aqui também é ideologia. E é o mesmo termo que Paulo usa aqui em Corinto, dizendo que as nossas armas são armas da luz, espirituais. E para a gente entender o tempo que Paulo está dizendo, nós precisamos retornar aqui em alguns períodos da história da igreja. Bem, lá em Daniel vai falar acerca das 70 semanas. Quantas semanas? 70 semanas. Daniel vai falar acerca das 70 semanas. Essas 70 semanas é o tempo que o povo esteve dentro do cativeiro babilônico.
estavam sendo subjugados pela mão de Nabucodonosor. 70 anos o povo fica ali. Então, Daniel, Jeremias, vai falar acerca dos 70 anos. Alguns profetas, mas especificamente Daniel, fala dos 70 anos. Esses 70 anos, eles são multiplicados por 7. 70 vezes 7, 490 anos. Divididos em 3 períodos da igreja. Quantos períodos, irmãos? Quantos períodos? 3 períodos. Esses 3 períodos está falando das primeiras 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Então, o primeiro período do tempo está falando sobre 49 anos. Período esse que se inicia a partir do momento que Ciro pede o povo para retornar para Jerusalém. Cabe agora a Neemias reconstruir o muro, Zorobabel reconstruir o templo e Esdras formatar a liturgia daquele momento. A partir desse tempo, começa a iniciar as 70 semanas de Daniel, que se inicia na primeira etapa de 7 semanas. Quando eu falo semanas, eu estou falando que para cada dia está dizendo sobre um ano. Então, são semanas de anos. Então, a primeira etapa dura em torno de 49 anos. O segundo grupo inicia a partir do momento do advento do Messias. Aqui eu estou falando, irmãos, de aproximadamente 470 anos, ou 62 semanas. Se a primeira etapa são de 7 anos, a segunda de 62 semanas, se compreende um período de 69 semanas. Mas Daniel não falou de 69 semanas. Daniel falou de 70 semanas. Então, nós estamos restando apenas quantas semanas? E essas semanas são semanas de anos. Então, se uma semana tem quantos dias? Então, nós estamos falando que a última semana será compreendida por um período de 7 anos. Você pode dar glória a Deus? Que a igreja não vai estar nessa última semana. Só que, como assim, Laila, esse segundo grupo se encerra. E nós estamos há 2023 anos esperando o retorno do Messias. Só que Jesus disse, Paulo também escrevendo, disse que ele voltaria, mas ele deixaria sinais. Laila, como eu sei que Jesus está voltando? Ele deixa sinais. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, diz que a modo que se aproxima o retorno do Messias, vai haver praga. Lucas capítulo 21, versículo 11, diz que vai haver fome. Terremoto. Mateus capítulo 24, versículo 7, diz que vai ter guerra. Mateus capítulo 24, 4 a 5, diz que vai ter falso profeta. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 19, diz que vai ter apostasia. Mateus capítulo 24, versículo 9, diz que vai ter perseguição. Joel capítulo 3, versículo 14, diz que o dia do Senhor está perto. Abacuque capítulo 2, versículo 3, diz, se tardar, espera, porque certamente virá e não demorará. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz que há somente um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, e é um texto que eu sou apaixonada. Como que vai começar esse tempo? Bem, Paulo está dizendo aos Coríntios que este tempo vai começar a partir do versículo 51. E eis que digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão transformados em incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se investir da incorruptibilidade, e o que é mortal se investir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está descrita, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar com Ele nos ares. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Lá no céu, a gente não vai andar na nuvem com duas asas nas costas e tocando harpa, não. O céu é um lugar de trabalho. Então, quem não está adaptado com a igreja, o céu não foi feito para você. Se esse ambiente te incomoda, o céu não foi feito para você. Se o glória do teu irmão te incomoda, o céu não foi feito para você. Se o glória, a rodada dele, Laila, que é isso? Você está dizendo aí? É isso, irmão. Isaías diz que ele viu que os anjos olhavam para ele e diziam: santo, 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 santo. A igreja respeita você que não dá glória. A igreja respeita você que não dá aleluia. A igreja respeita você que não acredita em revelação. A igreja respeita você que não acredita em mistério. Mas respeita quem aceita, respeita quem adora, respeita quem grita, respeita quem roda. Oh, meu irmão, você não conhece a história de quem está adorando do teu lado. Você não conhece a história de quem está levantando a mão do teu lado. Oh, pega na mão desse crente e diga: a gente vai subir junto. Diga: o céu foi feito para você. Diga: tem vaga para mim e tem vaga para você também. Uramai. Ah, não, melhora teu glória a Deus aí, para a gente começar a pregar. Diga para essa irmã: diga, eu subo, mas a tua casa também vai subir. O teu filho também vai subir. Ah, o teu marido também vai subir. Ah, o filho não vai levar. Ah, esse vício não vai tragar o teu filho. Esse vício não vai tragar a tua casa. Ah, eu estou profetizando que você vai chegar aqui dizendo: eu e a minha casa servimos aos... O soldado não vive de pijama, irmão. Reino de Deus não é um reino de conveniência. O reino de Deus não é reino de estabilidade. O reino de Deus não é cruzeiro. O reino de Deus é guerra. Então o reino de Deus é um campo de batalha. Aleluia, 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 aleluia. Tem algum... Cada religião tem uma visão acerca da morte.
religião, para os católicos, a morte é um assunto definido. A pessoa pode ir para o céu ou para o inferno, ou passar um tempo no purgatório. Para o islamismo, eles acreditam que essa vida é uma forma de se preparar para a vida eterna. E é um benefício concedido somente para os obedientes e aqueles que seguem o ensinamento de Alá. E esses serão enviados para o paraíso. Mas o espírita crê que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em um plano astral. E então é reencarnado em um novo corpo. Para a Umbanda, eles acreditam que a reencarnação pode acontecer em 7 locais diferentes, regido pelos seus orixás. Para o candomblé, as almas precisam cumprir seu destino. E caso morra antes disso, sua alma vai vagar entre o céu e a terra. Para os budistas, eles acreditam na reencarnação, seja como humano ou seja como animal. No tempo de Paulo, a cultura grega acreditava em uma cultura dualista, que o espírito era bom, mas a carne era má. Então a morte era uma libertação do espírito. Para os gregos naquele tempo, a morte era o ápice da vida de alguém, porque se o espírito era bom e o corpo era mau, a morte era a libertação. É por isso que Paulo escreve a sua epístola sempre dizendo: não sejais ignorantes acerca do que dorme, porque eles achavam que morreu, acabou. Morreu, terminou. Aí Paulo olha para eles e diz: não é o corpo que precisa de uma alma, não é o corpo que tem uma alma, é a alma que tem um corpo. O corpo não sobrevive sem a alma, mas a alma sobrevive sem o corpo. É por isso que quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, recebe o meu espírito. Deixa eu te dizer, aí Paulo está escrevendo a eles e está dizendo: Jesus é primícia daquele que foi ressuscitado. Pega na mão desse cliente e diga para ele: tem vida após a morte. Não, melhor aí, diga: tem vida após a morte. Diga: tem vida após a morte. Diga: você não vai ficar vagando por aí, não. Diga: você não vai ficar preso em qualquer outro ambiente, não. Jesus não te fez para ficar vagando. Jesus te fez para encontrar com Ele. Eu vou repetir, porque quando Maria Madalena foi no primeiro dia da semana no sepulcro, o anjo estava em cima da pedra, olhou para Maria Madalena e disse: por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Paulo está falando acerca do tempo. E ele está dizendo, e isso é muito glorioso, porque sabe o que Paulo está dizendo? Conhecendo o tempo, é hora de despertarmos Fala para quem está do teu lado: eu sou o despertador de Deus. Não, melhora, hoje é sábado. Fala para esse crente aí, diga: eu sou o despertador de Deus. Não, melhora. Diga: eu sou o despertador de Deus. Olha que Paulo está dizendo: conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono. Pega na mão desse crente e diga: não é hora mais da gente passar cochilando, não. Diga: Deus não te chamou para ser um sonâmbulo. Diga: Deus não te chamou para ser um sonâmbulo. Deus não te chamou para você ficar adormecido.
Deus não te chamou para você ficar perambulando e não tendo consciência do tempo em que vive. Deus nos reuniu aqui nesse congresso para dizer: você precisa despertar alguém. Paulo está dizendo: a nossa salvação, ou seja, o retorno de Jesus, está mais perto hoje do que estava. Nossa. Sabe o que ele está dizendo? Se você não desistiu ontem, se você não parou ontem, se você não recuou ontem, agora você não pode mais voltar atrás. Laila, mas você está dizendo isso, você não sabe o que eu passo. Deixa eu te falar o que Paulo passou e mesmo assim está escrevendo isso. Pega na mão desse cliente e diga: você acha que está fácil para você? Diga: pior estava para Paulo, rapaz. Diga: eu não conheço a tua luta. Diga: eu não conheço a tua guerra. Diga: eu não sei porque você quer desistir. Diga: mas do meu lado você não vai dormir. Não, diga: do meu lado você não vai cochilar. Do meu lado você não vai recuar. Nem que eu tenha que te carregar. Laila, eu quero abandonar a fé porque não me deram a paz do Senhor. Laila, eu quero abandonar a fé porque não me deram oportunidade. Eu quero abandonar a fé porque eu não gostei da roupa do congresso. Eu quero abandonar a fé porque eu não fui consagrado. Eu quero abandonar a fé porque alguém me olhou torto. Paulo, olha que Paulo está dizendo: combati o bom combate. Por que Paulo está dizendo isso? 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, olha que Paulo está dizendo: sois ministro de Deus? Eu ainda mais, em trabalho, em muito mais em açoite, muito mais em prisões, muito mais em perigo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem passei perigo. Perigo de rio, perigo de salteador, perigo da minha nação, perigo do gentio, perigo da cidade, perigo no deserto, perigo no mar, período entre os falsos irmãos, trabalhando em fadiga, vigília, em fome, sede, frio, nudez. Aí ele diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado. Mas ele vai dizer: se eu esperasse em Cristo, somente nessa vida, eu seria os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa leve e momentânea pressão, a nossa leve e momentânea tribulação, não pode ser comparado com o peso de glória. Pega na mão dessa irmã e diga: aguenta forte. Não, melhor aí, diga: aguenta firme. Diga, se você sabe quem você é. Diga, se você sabe por que Paulo não desistiu? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Quem você sabe quem você é em Deus, te açoitam, caluniam, defamam, mentem, podem não te dar nem a paz do Senhor, mas você entrou aqui dizendo: ainda que a figueira não floresça. Mas vai para o congresso, você vai para a igreja todo dia e nada melhor, aí você colocou a roupa.
Saiu de casa dizendo: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que as águas juzguem se perturbem e o monte se abale pela sua braveza. Aí você entrou aqui dizendo: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até nos confins, quebra arco, corta a lança, queima carro no fogo. Dá glória aí para me tirar minha sandália. Dá. Que eu vou começar a andar e eu sei que eu vou embolar aqui nesse tapete. Oh, diga para quem está do teu lado aí: suporta a pressão. Diga: suporta a pressão. Diga: você não vai recuar agora. Diga, o retorno está mais perto agora do que ontem. Diga: ontem você chorou, ontem você gritou. Pega o balde que você chutou, pega de volta o departamento que você... Pega de volta o departamento, pega de volta a regência, porque você disse: eu não aguento mais. Aguenta sim, aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta! Terabaracanduria, xúria, candarabara, xúria, candarápia. Ecamaio couia canchou minara candarabara xúria candará. Paulo está dizendo: é hora de despertarmos O sono tem 5 fases. Quantas fases? A primeira fase, o sono ainda está leve e pode ser despertado facilmente. Sabe quando você está cochilando, você toma um susto? O sono, entenda aqui, irmãs, o sono nos deixa vulnerável. Uma pessoa dormindo é uma pessoa que não tem proteção. Ela se torna vulnerável. A segunda fase do sono é a fase que a pessoa, a partir que você vai dormindo, você vai se esfriando mais. Então, uma da característica de alguém que está dormindo é se tornando mais frio. A terceira fase do sono, a pessoa vai ficando fraco e desorientado. Então, à medida que você vai se aprofundando no sono, você vai se esfriando, se tornando vulnerável, desorientado e fraco. Irmão, é muito fácil a gente saber crente que está dormindo. Ele está frio, vulnerável. Aí você diz: vamos fazer. Ela diz: para que isso tudo? Aí você diz assim: vamos reformar a igreja? Para quê? Vai ficar para o anticristo. Aí você diz: vamos colocar um vaso de flor aqui? Para que isso tudo? Irmão, crente que está dormindo, ele reclama de tudo. Nada está bom, nada serve, o louvor não está bom, a palavra não está boa, a oportunidade não está boa, o pastor não falou. Aí ela vai começando a achar tudo ruim.
vai estar tudo ruim, nada está bom. Ela sai do congresso, alguém pergunta, foi bom? Não, faltou alguma coisa ainda. Ela está fraca, mas para ela quem está fraca é os outros. Porque à medida que vai dormindo, vai ficando mais gelado, mais frio. Aí ela diz, para que dá glória? Deus não é surdo? Para que grita? Para que roda? Para que corre? Vai se tornando mais frio. E também vai começando a ficar dormente. Para quem está dormente, nada é pecado. Para quem está dormente, está liberado tudo. Para quem é dormente, não tem nada a ver. Aí Paulo está dizendo, está na hora da gente parar de dormir. Vamos acordar desse sono. Vamos acordar desse sono. Ah, não, vou repetir. Vamos acordar do sono. Vamos. E o que acorda quem está dormindo, irmã? O que acorda quando você está dormindo? Barulho. Eu quero ver você conseguir dormir no meio do barulho. Vou repetir. Quero ver você dormir no meio do barulho. É por isso que o nosso culto tem que ser pentecostal, porque barulho acorda. É por isso que na nossa reunião tem que ter movimento, profecia, tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter louvor. É porque quem estava dormindo, aí você dá um glória, você começa a falar em língua estranha, você pega na mão dela e diz, dorme não, dorme não, dorme não, dorme não. A chacoalha ela se chacoalha, 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 chacoalha. Chacoalha ela, chacoalha. Diga, Deus vai te dar poder hoje. Diga, Deus nos reuniu aqui para te dar uma recarga de graça, uma recarga de autoridade, uma recarga de poder, uma recarga de virtude. Você é o despertador de Deus nesse tempo. Você não vai deixar ninguém dormir do teu lado. Você não vai deixar ninguém cochilar do teu lado. Tabarachúria, canduria, chúria, candara, barachúria, candara. Pregar, mas Deus está dizendo, aguarda, 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 aguarda. Aguarda, aguarda, aguarda. Porque hoje ninguém vai sair daqui cochilando. Hoje ninguém vai sair daqui dormente. Hoje ninguém vai sair daqui fraco. Hoje ninguém vai sair daqui cochilando e dizendo, eu não estou sentindo. Não, Deus está dizendo, hoje eu vou te dar autoridade para você sair daqui, repreender aquele demônio que está na tua casa, repreender aquele diabo que está naquele território e dizer, eu sou o despertador. Eu sou. Tecamaio
O diabo achou que tu ia desistir. O inferno apostou que tu ia retroceder. Mas ele te trouxe aqui para te dizer: chorando, mas caminha. Se arrastando, mas caminha. Sofrendo, mas caminha. Aquele que leva a preciosa semente andando e chora. Levante a mão comigo, por gentileza. Levante a mão, isto. Isso. Levante a mão. Levantou. Isto. Fica de mão levantada aí comigo. Nenhuma armadilha de Satanás, nenhuma armadilha do inferno, nenhuma arma preparada, nenhuma retaliação do inferno. Deus está desfazendo toda arma preparada de Satanás, toda armadilha do inferno contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus. E ele está dizendo: eu estou quebrando o laço agora. Eu estou quebrando o laço agora. Eu estou quebrando o laço agora. Satanás está batendo em retirada agora. Teu e a Camanchou Minarachúria Candarábia. Satanás está batendo em retirada agora, porque enquanto você está aqui de mão levantada, o laço está sendo quebrado, o laço está sendo quebrado. Olha como tem mulher recebendo autoridade agora. Olha como tem mulher recebendo autoridade agora. Olha como tem mulher recebendo autoridade agora. O inferno apostou que não ia terminar o ano. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: 2023 vai terminar, 2024 vai começar, e você vai chegar aqui cantando o hino da vitória. Recebe autoridade aí. Recebe autoridade aí. Recebe autoridade aí. Recebe graça. Recebe poder. Recebe autoridade. Agora. 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 Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Vai recebendo renovo aí. Vai recebendo renovo aí. Você que não é batizada no Espírito Santo, é noite de Deus te batizar com Espírito e com fogo. É noite do Espírito encher a tua vida e te dizer: você não vai se enfraquecer, você não vai retroceder. A volta de Jesus está mais perto agora do que antes. Continua.
Há um renovo de Deus aqui na casa. 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 Enquanto alguém está fazendo piano para ficar, tem alguém dizendo: Maranata, 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 Maranata. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Paulo, quando ele fala mundo nas suas epístolas, ele está se referindo ao sistema. Ele está se referindo à cosmovisão do mundo. Aquela que você liga a sua televisão e está indo de oposto à palavra. É por isso que ele diz: e não se conformeis com este sistema, mundo. O mundo não vai nos amoldar à sua maneira. Nós não vamos ficar moldados pelo mundo. Aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação. Porque a guerra é na mente. Alguém tem dúvida disso? A guerra é na mente. É por isso que Satanás não tem poder de saber o que você pensa, mas todo dia ele olha para você e diz: desiste agora. Você está cansada. Você faz tanto e não é retribuída. Para agora. Retrocede agora. Volta agora. Mas Paulo disse: nós temos a mente de Deus. Martim Lutero disse que ele achava que no batismo o velho homem morria afogado. Ele descobriu que no batismo o velho homem sabia nadar. Aí perguntaram para Lutero: e como que a gente vence o pecado? Ele disse: toda vez que o pecado bate na porta, não é Martim Lutero que atende, mas o dono da casa. E ele diz: Martim Lutero não mora mais aqui. Essa casa é propriedade exclusiva do Cordeiro. Satanás se apresentou para Lutero e disse: olha aqui, Lutero, quantos pecados você cometeu. Você não pode cantar, você não pode falar, você não pode exercer ministério. Martim Lutero falou: você ainda esqueceu de colocar uma coisa. E Satanás disse: o quê? A ele: que o sangue de Jesus me purifica. Levanta a mão dessa irmã e diga: é o sangue de Jesus. Diga: é o sangue de... fala melhor, fala melhor. Fala melhor, diga: é pelo sangue. Diga: é pelo sangue. Não, diga: é pelo sangue. Pedro disse: não foste comprado com coisas corruptíveis, mas foste comprado pelo precioso sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus agora. Toda resistência, toda cadeia, toda mente aprisionada, todo demônio de território, pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus,
pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus. Abarachúria Candarabia. Se despindo das roupas da noite e nos vistamos das armas da luz. Fala para essa irmã, diga para ela, o guarda-roupa é outro. Diga, o guarda-roupa é outro. E eu não vim doutrinar da uso de costume não que tem pastor. O que eu estou falando aqui é que a roupa da noite é Paulo e a Bíblia. Eu não estou dando doutrina que tem pastor. Roupa da noite aqui é roupa do velho homem. Glutonaria, bebedice, pecado, contenda, espírito faccioso. Paulo disse: joga essa roupa fora e pega no guarda-roupa a roupa da luz. Não, me ajuda a pensar. Pega na mão dessa irmã e diga: a gente está na guerra. Não, diga: a gente está na guerra. E na guerra, soldado não anda de pijama e sandalinha havaiana, não. Na guerra a gente anda a caráter. A gente anda fardado. Alguém olha e diz: está na guerra. 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 Alguém olhou para você saindo de casa e diz: não mexe com ela, está na guerra. 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 Deixa eu te dar uma palavra de vitória. Essa guerra você já é vencedora. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principado e potestade. Essa guerra já está ganha. Por quê? Porque a serpente pode ferir o calcanhar, mas ele... Satanás, querendo ou não, o arrebatamento vai acontecer. As emissoras de televisão, querendo ou não, o arrebatamento vai acontecer. A ideologia, querendo ou não, o arrebatamento vai acontecer. Satanás não para o arrebatamento da igreja. Eu vou repetir. Satanás não para o arrebatamento da igreja. O diabo não pode impedir o maior evento que vai acontecer nesse mundo. O maior evento. Só quem vai. É pé da raiva no diabo. Fica de pé, pé da raiva. Ele disse: você não vai. Caraca. Quem não é batizado no Espírito Santo? Quem não é batizado, levanta a mão. Me ajuda? Você que é batizado, vai abraçar quem está de mão levantada agora. Me ajuda. Me ajuda. Você que é batizada, vai procurar alguém que não é batizado agora.
Me ajuda? Você que é batizada vai abraçar quem não é batizado. E nós vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Não precisa vir aqui na frente não, no seu lugar. Porque é essa irmã que está do teu lado, que está cheia do Espírito. O Espírito que está sobre ela vai ser repartido com você agora. Vai ser repartido com você agora. Vai ser repartida com você agora. Lá eu senti de abraçar fulano, abraça. Abraça, abraça, abraça. Se sentir de abraçar alguém aí, abraça, abraça, abraça. Abraça, abraça, abraça. 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 Porque você vai começar a orar por ela e por ele agora. Você vai começar a orar por ela e por ele agora. E à medida que você ora, Deus vai enchendo a sua amiga. À medida que você ora, Deus vai enchendo o teu amigo. À medida que você ora, Deus vai enchendo essa irmã que está do teu lado. À medida que você ora, você vai começar a orar por ela agora. Vai começar a orar por ele agora. Vai começar lá, ela do meu lado já é batizada. Abraça a si mesmo. Abraça a si mesmo, abraça a si mesmo. Abraça a si mesmo. Abraça a si mesmo, abraça, irmão, abraça. Vai orando aí, vai orando aí, vai orando aí, vai orando aí. Vai orando aí. És adorado entre nós. Vai orando aí, tá lá no final tão já. Desejado aqui. Se comparará com a glória que há de vir. Vai orando aí, vai orando aí. Vai orando aí. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Meu Deus, eu não sou daqui. Aguardado, ele vem me buscar. Vai orando aí, vai orando aí, vai orando aí. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve, Jesus, e todo joelho se dobrará e toda língua canta forte, mas a igreja num piscar de olhos acontece. Cadê você? Mas a pode melhorar. Diga em breve, Jesus. Diga forte. Em breve, Jesus no céu vai aparecer e todo joelho vambora, universo. Mas aí vai recebendo graça, vai recebendo poder, vai recebendo autoridade aí. Enquanto você louva, Deus renova. Enquanto você adora, Deus... Mas a igreja será arrebatada.
te olho. Olha a galeria pegando fogo. Vambora. Mas a igreja no piscar de... Cadê tua voz? Mas a igreja... Diga o nome dele aí. Jesus. Tem irmã sendo batizada. O Tem irmã Messias sendo batizada. aguardado. O Messias. Abra a boca para adorar, vai. Glória, glória, glória. Vai recebendo a autoridade de Deus aí no teu lugar agora. Vai recebendo graça de Deus aí no teu lugar agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia do Espírito. Vamos subir. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua diga em breve, em breve, em breve, em breve, em breve Jesus no céu se dobrará e todo de beques confessará. Vambora, mas essa igreja cadê você? Vambora, gente, mas a igreja pegou, vai recebendo autoridade aí, vai recebendo autoridade aí.